Mateus, capítulo de número 16, versos 18 e 19, está escrito: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Quem glorifica a Deus com a leitura desta poderosa palavra? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, portanto, Ele é o autor desta palavra. Aleluia. Vocês podem se assentar glorificando a Deus. Aleluia. Repita comigo assim, querido: a identidade da igreja só se estabelece a partir da identidade de Jesus. Mais uma vez, a identidade da igreja só se estabelece a partir da identidade de Jesus. Jesus revelou a Pedro que ele edificaria sua igreja, mas ele só fez assim depois que Pedro teve a compreensão da revelação dada pelo Pai de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos estiveram aqui semana passada e se lembram desta primeira da introdução, da explanação e da revelação que Pedro recebeu da parte do Pai? Levante a mão e glorifique a Deus. Depois que Pedro foi revelado pelo Pai acerca da identidade de Jesus, Jesus revelou a Pedro, na verdade, quem era a igreja. A nossa identidade, humanamente falando, é frágil. É, humanamente falando, até insignificante. Mas em Deus, a nossa identidade se torna significativa e poderosa. Olhe para alguém, você que está aqui ao vivo, e pronuncie essa palavra ao seu vizinho e diga: a sua identidade, humanamente falando, é frágil, mas em Deus, diga com mais fé, mas em Deus, a sua identidade é poderosa. Aperta a mão dele e diga assim: poderosa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando recebeu esta confissão por revelação do Pai a Pedro, essa confissão do discípulo de Pedro, do apóstolo Pedro, Jesus disse assim: Simão, Pedro, filho de Bar-Jonas. A palavra Bar-Jonas é uma palavra que vem do aramaico. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Em outras palavras, Jesus Cristo estava querendo dizer: tu és filho de Jonas, de carne e sangue, és filho de Jonas. Mas a revelação que tu recebeste não foi de Jonas, teu pai, não foi de André, teu colega, teu amigo, teu companheiro, discípulo. A revelação que tu recebeste não foi de homem algum. Essa revelação que tu recebeste foi do Pai. Não foi de carne e não foi de sangue, foi do Pai. Quando Jesus disse essas palavras para Pedro, ele estava preparando Pedro para uma outra revelação. Por isso que na maioria das versões que nós encontramos em português, ela traduz, e muito bem traduzida, Jesus Cristo dizendo: também. Veja, a primeira revelação foi a revelação do Pai. A revelação que tu recebeste, Pedro, de que eu sou o Cristo,
o Messias, no hebraico, o Filho do Deus vivo, foi uma revelação do Pai, foi Ele quem te revelou. Agora, Pedro, prepara-te, porque a próxima revelação vai ser minha para você. Aí, por isso que se introduz essa expressão também. Ou seja, agora a revelação é uma revelação que eu vou oferecer a você, Pedro. Também eu te digo. Quando Jesus Cristo disse assim, também eu te digo, essa revelação foi a primeira grande revelação no Novo Testamento acerca da comunidade que Jesus iria fundar, estava fundando, da igreja que ele estava começando a edificar, a eclésia ou a eclesia no grego, aquela comunidade carral do Antigo Testamento. Agora Jesus Cristo estava fazendo com que essa revelação fosse materializada e essa revelação se iniciasse exatamente para um dos seus discípulos. E ele disse, também eu te digo, e disse que tu és, diga assim comigo, Pedro, e sobre esta pedra, diga assim, sobre esta pedra, obrigado, edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo olhou para Pedro e disse, e também eu te digo que tu és Pedro, algumas pessoas, ao ler o texto, a princípio, não acham que isso é uma revelação. Simplesmente Jesus fez um jogo de palavras no grego. Ele usou duas palavras, Petros, que é Pedro, e Petra, que é pedra. Mas nesse jogo de palavras, Jesus revela, Jesus proporciona a maior revelação do Novo Testamento, a revelação acerca de um povo que seria invencível, de um povo que seria imbatível, um povo que seria vitorioso sobre todas as circunstâncias difíceis da vida, um povo que seria triunfante sobre todos os seus inimigos, sobre todos os seus adversários, sobre todo o inferno, sobre todos os demônios, sobre todos os inimigos de Deus. E ele disse também, eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, e aqui existe uma interpretação equivocada por muitos movimentos religiosos, muitos segmentos religiosos, mas basta que nós façamos uma exegese correta, equilibrada, que nós vamos descobrir o verdadeiro sentido dessa expressão. Porque Jesus Cristo não estava querendo dizer que Pedro seria o primeiro Papa. Não, senhores. Se nós examinarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir que Petra, que é pedra em português, Petra no grego, se referia a ele mesmo.